Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para vocês aí. Hoje estamos aí na sexta-feira, dia 20 de novembro, e eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre essa data comemorativa tão importante para nossa cultura, para nossa história, que é o Dia da Consciência Negra. Isso mesmo, essa data que foi inserida no nosso calendário escolar, mas que tem um peso tão forte na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então é importante que a gente tenha essa consciência todos os dias do ano, não só hoje, dia 20, tá bom? Então, para que vocês fiquem aí por dentro e que vocês fiquem sabendo do porquê existe essa data, a gente começa lembrando primeiro, há muito tempo atrás, lá na época do descobrimento do Brasil, onde os portugueses vieram, fizeram os índios, né, como escravos, entre outras coisas. Aí a gente já percebe a influência que tinha a pessoa branca, né, o ser branco, em cima de pessoas de outras cores, não é verdade? Então, conforme o Brasil, os países foram crescendo, né, ficando cada vez mais ricos, estavam faltando o quê? Mão de obra, isso mesmo, mão de obra que fosse barata, mão de obra que pudesse, assim, fazer as coisas, né, para enriquecer ainda mais o país. Então, aí começou a surgir o quê? A exploração de negros, isso mesmo, lá da África. Eles começaram a fazer o quê? A transportar através de navios, né, chamados de navios negreiros. Eles começaram a trazer os negros para o Brasil, mas não era só o Brasil que tinha escravidão, não, tá? Mas eu vou enfatizar mais a parte do Brasil aqui para vocês terem uma melhor noção. Então eles começaram a trazer os negros lá da África para cá para o Brasil, para que eles pudessem trabalhar nas fazendas, para aumentar o lucro, entre outras coisas. Só que eles não recebiam, isso mesmo, eles vinham em péssimas condições. Eles vinham de forma, como se fosse um monte de animais juntos dentro desses navios. E aqui eles eram escravizados, isso mesmo. Eles recebiam surra, eles tinham que fazer sempre o que era mandado. Eles viviam em senzalas, né, que não eram nem casas, eram como se fosse um quartinho escuro cheio de gente junto. Eles eram acorrentados, entre outras coisas. Era uma vida, assim, que não podia nem ser considerada vida, tá? Então, esses negros, eles eram julgados e postos como escravos por conta da cor, por eles não terem a mesma cor que a gente, né? Por eles terem vindo de um lugar diferente. Então, tudo isso fez com que se tornassem escravos. Mas aí, nessa época, também tinha surgido o quê? Surgiu pessoas que não eram a favor disso. E dentro da própria área dos escravos, tinham os próprios guerreiros deles. E um deles, muito conhecido, foi Zumbi dos Palmares, ele mesmo. Ele foi um negro, também era escravo, conseguiu fugir da fazenda onde ele era escravo. E aí ele passou o quê? A dedicar a vida dele a libertar os escravos também da fazenda. Então ele montou um dos quilombos maiores, mais conhecidos, que é o Quilombo dos Palmares. O quilombo é como se fosse uma fazenda cheia de escravo fugido. Então era bem escondido, era nas matas para que ninguém pudesse encontrar eles. Então o Zumbi, ele fugia, ele ia, lutava, conseguia libertar os escravos e levava para esse quilombo para eles poderem ficar escondidos ali. Isso mesmo. Zumbi dos Palmares foi uma grande figura de resistência, de luta, de
liberdade para o povo escravo, para o povo negro, né? Só que ele não estava sozinho, ele tinha várias pessoas juntos e entre essas pessoas tinha a mulher dele, a Dandara, isso mesmo, uma figura feminina, forte, que também lutava para libertar os escravos. Ela era fera em capoeira, ela lutava com as pessoas, com os homens. Ela ia também aos combates para poder conseguir libertar, fazer com que os escravos fugissem, né, das fazendas onde eram escravizados. Então tudo começou, a história da consciência negra, com essa revolução, com essa consciência de que os negros merecem o respeito como qualquer outra pessoa. Então aí, a partir disso, começou a criar nas pessoas uma consciência de que todos merecem respeito, de que todos merecem igualdade. Só que o que aconteceu? Zumbi foi traído, isso mesmo, e foi morto. E a partir desse dia, que foi dia 20 de novembro, surgiu a ideia de estipular uma data que fizesse as pessoas refletirem e que fosse uma forma de homenagear esse ícone da nossa história, que foi Zumbi dos Palmares. Então, no dia 20, que foi quando ele morreu, foi sugerido como o dia da consciência negra, da conscientização do povo. Então, a partir disso, a gente comemora nos nossos calendários esse feriado da consciência negra. Mas eu volto a dizer para vocês, a consciência negra não é só um dia. A consciência negra é todos os dias, porque todos merecem respeito. Vocês que estão aí vindo agora, os pequenininhos, vocês crianças que são o futuro, né, do nosso país, da nossa vida, de tudo, vocês precisam ter consciência. Uma consciência de que seres humanos merecem respeito, os animais merecem respeito, todos nós merecemos respeito, independente da nossa cor, da nossa pele, da onde nós viemos, do quanto nós ganhamos. Então, chega de preconceito, chega de definir as pessoas pelo que ela tem ou pelo que ela não tem. O importante é o que está dentro de nós, dentro do nosso coração. O importante é o que a gente faz pelo mundo, tá certo? Então fiquem aí, sabendo um pouquinho mais do porquê dessa consciência negra, da história dos escravos, tá certo? Claro que eles contribuíram muito, muito, muito com a nossa cultura, isso mesmo. Muitas das coisas que a gente faz hoje em dia vieram deles. Quem aí não gosta de comer uma feijoada? Isso mesmo, a feijoada surgiu na senzala, onde os escravos não tinham o que comer. Então eles juntavam restos de animais mortos e misturavam no feijão. E aí surgiu a feijoada. Olha que legal. Essas músicas, como a capoeira, que é uma dança, mas também é uma luta, veio das senzalas, onde os escravos ficavam dançando. O berimbau, o congo, entre outras danças e instrumentos, vieram deles. Olha que interessante, eles contribuíram com a nossa cultura, eles contribuíram com a nossa vestimenta, eles contribuíram com as músicas que a gente escuta. Então, assim, é muito importante a gente ter consciência de que nós aprendemos muito com o outro também, né? E nós aprendemos bastante com os negros, eles aprendem muito conosco também. Então nós vivemos aí numa sociedade em que nós devemos sim aprender com o próximo e respeitar as diferentes opiniões, tá certo? Os negros, né? A cultura africana, ela se misturou, isso mesmo, ela se misturou com a cultura brasileira e tornou o que? Muito mais rica e bonita. Então nós tivemos inúmeras contribuições na música. Quantas pessoas negras nos emocionam com as suas vozes, né? Com a contribuição musical, com o samba, com o pagode, com o axé, né? Esse ritmo tão entusiante, né? Então, assim,
Nós temos várias pessoas, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, que são negras, que conquistaram muitas coisas, que são competentes. Então, assim, chega de dizer que só porque é negro não merece estar naquela posição. Merece sim, merece sim. Nós tivemos também tantas contribuições na nossa comida, né? Como eu já tinha dito, a feijoada, o mingau, o angu, entre outras coisas. Nós tivemos também a cocada, que doce maravilhoso, é tradicional africano. Então, assim, nós tivemos inúmeras contribuições também na alimentação, na vestimenta, essas roupas coloridas, pulseiras grandes, turbante na cabeça, faixas, isso é da cultura africana. Essas cores vibrantes é da cultura africana, além também das danças como o pagode, o samba, o maracatu, entre outras coisas, também vieram, é uma contribuição. Tivemos também contribuição com os instrumentos, né? Nós tivemos vários instrumentos, o berimbau, o tambor, entre outros, que vieram dessa cultura tão rica. Então, são culturas que se misturam, porque, como eu disse, nós aprendemos com o outro. Então, por que não valorizá-los, né? Por que não mostrar a riqueza dessa cultura, que hoje em dia nós chamamos de cultura afro-brasileira, né? Nós temos essa descendência também, nós temos essa cultura misturada. Nós tivemos contribuições na arte, com a cerâmica, com a renda, nós tivemos várias. Então, por que não reconhecer, né, essa contribuição? Porque hoje em dia, até hoje em dia, nós temos discriminação, preconceito, e nós não estamos mais no tempo para isso. Nós já passamos da época da escravidão, nós já percebemos, todo mundo já percebeu que nós somos iguais, independente da cor, independente da posição. Então, por que ainda permanecer naquele pensamento antigo de que negro só serve para ser escravo, ou que os brancos só podem ser ricos? Não, claro que não. Nós vivemos numa sociedade miscigenada, misturada, onde pessoas brancas têm sangue negro, sim, não é verdade? Então, vamos valorizar as pessoas pelo que ela tem de melhor, pelas coisas boas que elas podem nos oferecer, tanto emocionalmente como culturalmente. E com relação à cultura, a gente aprendeu inúmeras coisas novas com a cultura negra, com a cultura africana. Então, assim, nós tivemos muitas contribuições, né, nessa história tão grande e rica. Então, vamos refletir, vamos valorizar, tá certo? Não vamos deixar um pensamento tão pequeno como o de discriminação, o de preconceito, desigualdade, deixar a gente fazer com que nós nos tornemos pessoas tão fúteis, pessoas que não reconheçam o significado e a importância do outro, não é verdade? Então, eu espero que eu consiga agora ter colocado uma sementinha de igualdade, de respeito, de união em vocês, tá? E que nós possamos tornar esse mundo muito melhor a partir do quê? Dessa consciência que nós devemos ter, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo e viva a consciência negra, viva a consciência da igualdade para todos, tá bom? Tchau!